Bom, oi. Vou passar para o doutor. Só para dar uma notícia que eu recebi agora do DEPEN, da diretoria do DEPEN, porque chega para mim muito pedido de presos políticos aqui do Paraná que estão lá na Papuda. E agora conseguimos puxar mais dois para o Paraná. Um de Apucarana e outro de outra região. Então, a diretora do DEPEN comunica agora que no dia 16 eles virão para o Paraná. É bom para a família poder visitar. O bom será a anistia. Mas enquanto não tem anistia, a gente continua trabalhando, ajudando os presos políticos do Paraná. Passo a palavra aqui para o advogado, criminalista, doutor Marcelo Barazal, chamado de Doutor Beretta. Doutor Beretta. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Saúdo ao deputado Arruda, eu parabenizo por ter chamado essa audiência pública, ao meu colega advogado Jeffrey Cecchini, advogado combativo, doutor Tito Barrichello, deputado de outras lutas, pastor Gilson, que ombreia ao meu lado, os demais vereadores de Curitiba. Meu nome é doutor Marcelo Barazal, advogado criminalista, conhecido como doutor Beretta, vice-presidente nacional do PL Defesa, que é o movimento do Partido Liberal, maior partido de direita do Brasil. Partido que vai reconduzir a presidência da República, quem nunca devia ter saído de lá, que é o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Doutor Jeffrey, muito importante dizer, ressaltar a coincidência, a última palestra será do advogado, e o advogado fala por último. E eu ouço clamar, a defesa tem a palavra. Eu prometo defender a Constituição, a ordem jurídica, o Estado democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social, a aplicação das leis, exercer a minha profissão com dignidade e, sobretudo, defender a liberdade. Esse juramento eu fiz há muitos anos atrás, num auditório frio na Praça da Sé, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas é um juramento que parece que está sendo esquecido pelos advogados e pela Ordem dos Advogados do Brasil. Instituição que no passado foi tão importante como alicerce da construção de um Estado democrático e livre. Eu podia vir aqui nessa sexta-feira falar para os senhores da prisão ilegal que se abateu sobre o coronel de Exército Azevedo, mas que é brilhantemente defendido pelo meu colega, Dr. Cecchini. Mas eu não preciso falar nada. O Dr. Cecchini escancarou a inocência desse coronel de exército que está preso injustamente. Eu poderia vir aqui falar também da prisão do Felipe Martins, que foi preso por uma acusação de ter deixado o Brasil. E mesmo com prova inconteste que ele não deixou o país, continuou preso. Eu poderia falar do general Braga Neto, general de exército, pessoa íntegra, honrada, que serviu a sua pátria por toda a sua vida e que se encontra preso. Eu poderia vir aqui, doutor Cecchini, escancarar todas as inconstitucionalidades que estão sendo cometidas no Supremo Tribunal Federal. Eu poderia vir aqui falar para os senhores de todos os princípios de direito penal que estão sendo violados. Acho que violaram praticamente todos. E eu me lembro nas aulas de direito penal, lá atrás, meu professor falava assim: Marcelo, mais grave do que violar a Constituição, mais grave do que se violar a lei, são violar princípios. Mas eu venho aqui contar uma história para vocês, de um preso, José Vasconcelos.
Ele é um pai de 2 filhos, trabalha num estacionamento em São Paulo, teve a sua casa invadida pela Polícia Federal às 6 horas da manhã, tem o seu passaporte apreendido, todas as suas contas bloqueadas, todas as suas redes sociais derrubadas. Isso já faz 2 anos. Foram inúmeras visitas minhas ao Supremo Tribunal Federal, petições em cima de petições, e nós somos solenemente ignorados. Esse brasileiro teve seus direitos restringidos sem sequer uma acusação da PGR. Mas eu vou contar para vocês aquele dia, o 8 de janeiro. Eu estava lá. 1.430 brasileiros foram colocados num ônibus com a promessa que seriam conduzidos para a segurança. E foram levados para um ginásio da Polícia Federal. Não havia lugar para acomodar tantos presos. Daí, Dr. Jeffrey, tiveram que esvaziar um pavilhão inteiro da Papuda e um da Colmeia, presídio masculino e presídio feminino, para acomodar tantos presos. E como é que fizeram isso? Dr. Tito, soltando criminosos. Lá eu defendo 5 presos. Eram tantos presos que não existia estrutura para receber os advogados. Colocaram um container, que está até lá até hoje, na porta do presídio, onde os advogados se aglomeram, Dr. Jeffrey, sem o mínimo de dignidade. Lá você é chamado para visitar o seu cliente, para poder falar com o seu cliente. Passa pela revista. E sabe como é que você fala com o seu cliente que está preso na Papuda? O advogado tem que tirar um espelho de luz da parede para falar por um cano de eletricidade para conseguir falar com o seu cliente. Os presos políticos não podem receber a visita dos seus familiares. Eles só têm notícias de como está a sua família quando os advogados vão lá visitá-los, e nós, como advogados, nos revezamos visitando esses presos para eles terem um mínimo de contato externo com alguém. Um dos presos que eu defendo, Eduardo, advogado, nunca recebeu uma visita da Ordem dos Advogados do Brasil para saber o seu estado de saúde. Eu, quando vou lá, tento conversar com ele, mas ele está perdendo a sanidade. Ele está ficando louco. Ele não sabe mais que dia é. A última vez que eu fui lá, eu perguntei assim: então, doutor, aquela conversa para descontrair, quando é que o senhor se formou? Ele falou assim para mim: doutor, eu me formei em 2024. Lá, os advogados como o doutor Jeffrey, que eu já encontrei na Papuda, quando visitamos os nossos clientes, encontramos sempre uma menina que me lembra o rosto de algumas de vocês. Ela é uma gaúcha, o nome dela é Gabriela, e ela vai todos os dias visitar o pai, mesmo sabendo que ela não pode ver o pai, mas ela vai lá todos os dias. Quem frequenta esse container da Papuda sabe de quem eu estou falando. São 523 pessoas já condenadas, apenas de 17 anos, 14 anos, por escrever numa estátua. São penas não desarrazoadas, são penas desumanas. Nós precisamos pacificar o nosso país. Penas de morte. Nós precisamos trazer essas pessoas para casa de novo.
E essa pacificação do nosso país passa sim pela anistia. Nós, como advogados, já fizemos de tudo, mas essas pessoas continuam sendo condenadas. Condenadas sem ter praticado crime algum. O único caminho é a anistia. E nós tivemos vários exemplos na nossa história da anistia sendo praticada. Inclusive para assassinos, inclusive para terroristas, inclusive para atentado à bomba. Lembra aqui o nome do soldado de exército, Mário Kozel Filho, que foi assassinado quando estava fazendo guarda no comando da 2ª Região Militar. A rua onde fica a 2ª RM tem o nome desse brasileiro que perdeu a vida naquele dia. E mesmo assim, houve anistia. Eu vou recordar para vocês uma passagem da nossa história que talvez mostre a importância dessa reconciliação. Vamos virar a página, vamos seguir em frente e vamos tirar essas pessoas do cárcere. Era 1º de março de 1845. Caxias derrotava os últimos revoltosos do Rio Grande do Sul. Nós éramos governados ainda no Império por Dom Pedro II. Ciente da vitória sobre os revoltosos, um assessor de Dom Pedro falou assim, Jeffrey, para ele: vamos comemorar essa importante vitória. E ele virou e disse: não temos absolutamente nada a comemorar. Reúna o meu Estado-Maior e vamos todos orar por aqueles brasileiros que derramaram seu sangue na defesa dos seus ideais. Nós somos, e nunca se esqueça disso, um só povo, uma só nação, um só Brasil. Vamos fazer vamos aprender com nossa história e trazer esses brasileiros de volta para suas famílias. Anistia já! Bem, senhora.